Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo voltado mais para quem quer trabalhar na área de consultoria. Muitas pessoas têm dúvidas e não sabem como que cobra esse serviço. Eu mapeei aqui basicamente 6 maneiras de você cobrar e eu vou explicar durante esse vídeo aqui quais são as melhores maneiras, para qual serve cada uma e qual que aqui a Magna trabalha. Então, se você quer saber um pouco mais sobre como fazer isso, como cobrar o seu serviço aí de assessoria e consultoria em licitações, fique comigo nesse vídeo. Eu sou Henrique Serra, seja bem-vindo à Magna Licitações. Bem pessoal, então é uma dúvida muito comum de quem está querendo começar no mundo das licitações, até mesmo algumas pessoas que já trabalham com isso, uma dúvida de como que cobra, quais são as melhores maneiras. Então, como já falei aqui, eu mapeei 6 maneiras e dessas 6 maneiras ainda se dividem em algumas, eu vou tentar me aprofundar, mas são 6 tipos básicos aqui, onde vai com certeza facilitar ou pelo menos dar um norte para você que está começando nesse mercado, está começando no mundo das licitações e está com dúvida de quanto cobrar, como cobrar e quais são as melhores maneiras. Inicialmente, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: cobrar o serviço de consultoria, precificar o seu produto, precificar o seu trabalho, ele é muito relativo. Então eu vou explicar aqui algumas maneiras que nós identificamos, mas nada impede que você crie uma maneira diferente dessa, tá? Isso aí é o que a gente aplica aqui, algumas delas, algumas a gente conhece pessoas que aplicam, mas que nada impede que você crie uma metodologia, um mecanismo diferente do que a gente vai explicar aqui. E está tudo bem, não existe uma regra, não existe um padrão, cada um se adequa ao que você, a sua necessidade, a sua realidade aí na sua empresa, no seu mercado, na sua região, enfim, tá bom? Vamos lá. Uma analogia que eu preciso fazer com vocês é a seguinte: quando você vai se deslocar, eu vou tentar fazer a primeira pergunta para depois vocês entenderem onde eu quero chegar. Para você se deslocar, qual que é a melhor maneira de você se deslocar? Tudo vai variar. Se você quiser ir daqui que eu digo que é complicado, mas se você quiser ir num parente seu que mora a poucos quilômetros de distância, talvez um Uber, um transporte público. Se você quiser ir para um outro estado, talvez um avião ou um ônibus, aqueles executivo, aquele que você compra passagem, vai dormindo tranquilinho. Então, cada maneira de locomoção existe um mecanismo ideal. Você não vai de avião numa cidade vizinha e você não vai de carro atravessar o Brasil inteiro. Ou até pode, mas não é a maneira mais econômica, mais viável para você fazer isso. E para você cobrar nas licitações é a mesma forma. Existem diversas maneiras e cada uma se adapta a uma realidade diferente, cada uma se adapta ao seu serviço, a como que você vai prestar esse serviço para o seu cliente, tá bom? Então, a primeira maneira que eu vejo aqui, e sempre quando eu for falar das maneiras, eu vou tentar falar como que ela funciona, qual que é o lado positivo, qual que é o lado, não diria negativo, mas qual que é o lado que você tem que se atentar, e aí você se adequa aí e tenta trazer para a sua realidade, beleza? A primeira é por êxito. Como que funciona esse tipo de trabalho, esse tipo de precificação por êxito? Você cobra uma comissão daquilo que você vender, tá? Tem muita gente que trabalha apenas pelo êxito, trabalha com uma comissão daquilo que você vai vender. Essa média em comissões, ela é relativa, tá? Tem gente que trabalha com 5, com 3, já vi gente trabalhando com 10%, mas eu acho que mais do que isso fica difícil. Qual que é o lado bom de você trabalhar pelo êxito? O lado bom que eu vejo é que você acaba buscando instintivamente grandes licitações, Você tem interesse em ganhar uma comissão maior, é isso que vai fazer com que você ganhe um capital legal, então você sempre busca, meio que instintivamente ali, umas licitações maiores e clientes maiores. Qual que é o lado negativo? Você vai ter o trabalho e você não tem garantias de recebimento, tá? Então, quando você trabalha apenas no êxito, você tem que ter em mente que você vai ter toda uma preparação para fazer a licitação, você vai ter todo um trabalho e que se por acaso você perder a licitação, você não vai receber nada em troca. Outro ponto que eu vejo também que não é um atrativo é que quanto maior for a sua comissão, necessariamente menor é a sua chance de ganhar a licitação. Parece besteira isso aqui, mas é a pura realidade. É inversamente proporcional. Quanto maior for a sua comissão, menor é a sua chance de ganhar. Por quê? Vamos dar o exemplo de uma licitação onde você está cobrando, vou colocar o exemplo alto para vocês entenderem, tá? Você está cobrando 10%, certo?
Então, se você está participando de uma licitação onde o item é 1 milhão, a sua comissão de 10% vai para 1 milhão e 100 mil. E, em contrapartida, se você estivesse cobrando 3%, seria 1 milhão e 30 mil. Então, ficaria um pouco mais fácil você ganhar quando a sua comissão ela é menor. Quanto maior for a sua comissão, maior vai ser o seu preço final, porque esse preço será embutido, obviamente, no preço do seu cliente. Seja ele colocando a sua comissão dentro do valor total, ou seja, ele te passando o mínimo dele e você colocando a sua comissão em cima, tá? Então, esses são os pontos que eu vejo de ponto positivo e ponto negativo para quem trabalha no êxito. Uma característica importante que eu vejo é que quem está começando, justamente por não ter tantos clientes, acaba muitas das vezes optando por esse tipo de precificação, né? Esse tipo de trabalho. Ele, como eu falei, ele não é ruim. Ele é bom porque você vai buscar as licitações maiores, de grande vulto. Dificilmente você vai querer participar de uma licitação onde o valor total da licitação é de R$1.000, R$2.000. Isso talvez não interesse para você, porque você vai ter um certo trabalho e aí, a partir dali, você vai ter uma comissão muito baixa. E lembrando, gente, que todas as licitações, ela requer um trabalho mínimo. É como se fosse um custo fixo, digamos assim, mas de hora a trabalho, tá? Então, todas as licitações, ela requer esse custo fixo, digamos assim, essa hora mínima trabalhada. E aí, quanto mais vultuosa for a licitação, maior são o seu retorno, caso você ganhe, caso você esteja trabalhando por esse êxito, ou se você trabalha numa licitação que o valor total é menor, essa comissão ela vai ser baixa. Então, sua hora de trabalho, caso você ganhe, automaticamente vai ser precificada no valor baixo. Beleza? Então, eu acho que essa é um bom ponto, deu para explanar bastante aqui como que funciona esse tipo por êxito, tá bom? Pedir pro engraçadão que tá batendo o pé parar de bater o pé, por favor. Outra maneira que você tem de precificar, lembrando, até agora eu falei da maneira número 1, agora a maneira número 2. A segunda maneira que eu vejo de você precificar o seu trabalho de consultoria é por serviço. Tá? O por serviço como que é? Você pega um valor fechado para realizar o trabalho naquela licitação. Tá? Você pega uma licitação, analisa o documento, o edital, quais são os documentos necessários, quais são os documentos que o seu cliente tem, faz essa análise e faz um preço fechado. Dentre essa avaliação por serviço, existe uma variação, onde existe pessoas que cobram um sinal para poder fazer essa análise e depois um outro valor para você participar efetivamente da licitação. Então, são basicamente divididos em duas partes, um sinal e mais um restante. E o lado bom de você escolher esse tipo de precificação é que você vai ganhar uma quantia de dinheiro independente do resultado da licitação. Você não está condicionado ao êxito do seu cliente. E isso, como eu falei, pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser uma coisa não tão atrativa assim. Por quê? Quando você tem, no caso da situação anterior, uma comissão, você trabalha pelo êxito, você tem interesse, muitas vezes você dá até mais o gás do que se você estiver trabalhando com um trabalho fechado. Não é incomum a gente ver algumas pessoas que, por ter bastantes licitações e ser um valor fechado, muitas das vezes não se atentam a um ponto ou outro, tá? Então é um ponto que você tem que se atentar, tem que estar sempre se policiando para não cair nesse erro. E o lado ruim também é que geralmente o seu valor não é tão alto, tá? Você vai cobrar um valor fechado e aí, como você em tese não corre um risco junto com o seu cliente, ele não está disposto a pagar tão alto. Muitas das vezes, aquela parte do êxito que eu falei, fazendo um comparativo com o exemplo anterior, quando você trabalha só pelo êxito, você corre o risco junto com o seu cliente. Então, se ele ganhar, todos ganham, se ele perder, todos perdem. Então, por serviço fechado, você tem um valor fixo, onde você vai ganhar ele independente do resultado, ganhando ou perdendo. E é bom porque você consegue pagar as contas com isso. A gente sabe que tem um custo para você trabalhar, principalmente a sua hora de trabalho. Muita gente acaba desprezando esse item na hora de precificar o seu serviço, né? A hora trabalhada, quanto tempo você vai sentar, ler o edital, analisar todas as documentações que estão pedindo, analisar as documentações do seu cliente, ver se ele tem todas, se não está faltando alguma, e principalmente tem que levar em consideração também aí a responsabilidade por algum erro que você possa vir ter durante a participação da licitação. Se por algum motivo você esquecer algum documento, passar algum documento em branco, o seu cliente que pagou aquele valor fechado, ele vai te cobrar muito mais do que aquele
que estava pagando apenas uma comissão. Claro, ambos teriam direito porque foi o acordado, mas a gente sabe que na prática, aquele que paga um valor independente do resultado, ele vai te cobrar muito mais caso haja um erro da sua parte, caso você não se atente a um item. Então, essa responsabilidade que você tem de não errar em nada durante todo o certame, não deixar passar nenhuma vírgula do edital, nenhum documento do seu cliente, fazer tudo e principalmente analisar os documentos dos seus concorrentes, né? Porque muitas das vezes você não ganha na fase de lance, você acaba tendo que analisar a documentação dos seus concorrentes que ficaram na sua frente e tentar desclassificar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você precificar. Como eu falei, o lado bom é que você tem uma quantia certa, independente do resultado. O lado ruim é que geralmente essa quantia não é tão grande quanto seria se você tivesse uma comissão, tá? E aí um desmembramento, uma variação ainda maior desse serviço, que eu posso, como eu falei, são 6 maneiras básicas que pode ser desmembrando em várias. Alguns cobram especificamente para participar. Caso haja intenção de recurso, cobra-se a parte. Algumas já está incluso no pacote ali, caso haja alguma intenção de recurso, já entrar com a intenção, aí já monta obviamente o recurso, ou caso entrem com algum recurso contra o seu cliente, você também já montar ali as suas contrarrazões, a sua defesa, para poder fazer com que o seu cliente continue vencedor daquela licitação. Então, existem alguns desmembramentos e aí cabe sempre você analisar na sua região, na sua área de atuação, qual que fica melhor, ou dependendo até mesmo do objeto daquela licitação. Tem licitações que a gente sabe que é muito comum que haja recursos, tá? Tem serviços onde a gente sabe que a grande maioria das licitações tem recurso. Então você já faz aí, vê qual que vale a pena, se vale a pena você cobrar a parte depois, se você já deixa mais claro, sempre deixando tudo acordado, tudo acertado antes da participação do certame, beleza? E também, se não vale a pena você cobrar depois tudo num pacote. Se você cobrar tudo num pacote, às vezes não tem, né? Você tem que fazer essa análise de risco. Caso haja, já está incluso. Caso não, você vai ter que, em tese, a sua hora de trabalho ficou um pouco mais cara, porque você não precisou fazer um serviço extra. Então, analise. Essa é uma maneira que você pode cobrar também um valor fechado para participar da licitação, beleza? O próximo ponto que eu coloquei aqui é você cobrar uma mensalidade, tá? O bom da mensalidade é que, como eu falei, sempre se adapta a melhores circunstâncias. Tem segmentos onde tem licitação constantemente. Tem alguns segmentos que tem licitação praticamente todo dia. E seu cliente quer participar de licitação todo dia. Então, às vezes, para ele compensa e para você também uma mensalidade. Essa mensalidade é um valor que você ganha e você vai participando das licitações. Claro, sempre leve em consideração os mesmos pontos que eu falei no tópico anterior, no tópico número 2. Lembrando, esse aqui é o tópico 3, é o ponto 3. A mensalidade ela é um valor fixo, onde você não está condicionado ao seu resultado, ao seu êxito, e ele ajuda a pagar as contas. Uma característica importante deste meio de precificação é também que muitas pessoas que estão iniciando precisam pagar as contas, precisam conseguir ter uma estrutura que ajude ele a participar das licitações, principalmente porque uma característica dessa precificação são segmentos onde tem muitas licitações, e aí necessariamente você vai precisar de um sistema para te ajudar no monitoramento do chat, um sistema para buscar as licitações, um sistema para ajudar você a montar a sua proposta. Então, tem sistemas que fazem isso e que isso tem um custo, né? E você tem que repassar esse custo de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente você tem que passar. Então, a mensalidade ela é boa porque ela ajuda a custear tudo isso. Além da internet da sua empresa, além de alguns custos que você vai ter dependendo do porte da sua empresa, com hospedagem. Então, tem muita coisa que você pode embutir nesses custos fixos aí da sua empresa e que vai estar garantido nas mensalidades que você forem cobrando dos seus clientes. Então, se você cobra uma mensalidade, vou dar um exemplo, tá, gente? Um exemplo de 500, 600, 700 reais por mês, você coloca aí, se tiver 10 clientes, tem uma receita fixa de 7 mil reais. Então, dependendo do seu ramo, dependendo da sua região, na verdade, né, da sua cartela de clientes, é uma quantia legal que ajuda você a pagar ali as suas contas e ainda ter um lucro com as mensalidades, beleza? Então, esse é o ponto bom. O ponto ruim é que você fatalmente não vai ficar rico com isso, tá? Dificilmente você vê uma empresa que ganha muito dinheiro com a mensalidade. Esse, como eu já falei, é basicamente para você custear as suas despesas. Eventualmente você vai ter um lucro ou outro, mas eventualmente também pode ter um gasto a mais. Eventualmente a sua internet ela sofre um aumento, aí eventualmente o seu computador ele queima, você precisa trocar o seu computador, fazer um upgrade, um computador mais forte. Esses sistemas têm reajustes. Então essa mensalidade ela é para tanto dar esse suporte para você trabalhar, mas você não vai ficar rico com isso.
como eu falei, é uma característica de quem está começando, porque precisa se inserir no mercado. Então, às vezes ele compensa para ele pagar uma mensalidade, porque ele tem que pagar o aluguel de onde ele está, ele tem que pagar a internet, conta de telefone, ele tem que ter um computador bom ali. Então, muitas das vezes a mensalidade ajuda nesse ponto, beleza? Próximo ponto que eu coloquei aqui é o por serviço mais a comissão. Lembra que eu falei do serviço lá atrás? Tem gente que faz um por serviço mais uma comissão. Qual que é o lado bom de você fazer isso? É que você corre um certo risco junto com o seu cliente, claro. Você cobra, geralmente você quando cobra um serviço mais comissão, é um valor mais abaixo do que o valor fechado para trabalhar da licitação. Exemplo, se naquele caso 2, da situação número 2, o por serviço, pacote fechado, você for cobrar R$2.000 para participar, provavelmente nessa aqui que é um serviço mais a comissão, você cobra ali uns R$500, R$600 de uma comissão, de uma porcentagem X ou Y ali, dependendo do vulto da licitação, dependendo de algumas coisas, tá? Então, você tem um fixo para garantir a sua hora de trabalho ali, independente do resultado, ele é um fixo menor, então você tem que, basicamente para você realmente custear alguns gastos que você vai ter, e você não ficar também trabalhando de graça. Muitas das vezes tem pessoas que têm interesse em participar de licitação, mas você vai ver isso que nem todos têm o perfil, até mesmo dão a importância necessária para as licitações, digamos assim. Tem gente que quer participar de licitação, mas não tem documentação em dia, não tem contrato social atualizado, ou então não te entrega, não tem um balanço que está em condições, está com um documento vencido, ou então não está conseguindo tirar alguma certidão porque não pagou algum tipo de imposto. Então, tem diversas variáveis ali, onde se você trabalha só por comissão pode ser um ponto negativo. Por serviço mais a comissão, você tem aí esse fixo que vai te ajudar nessa hora de trabalho no começo, e a comissão que você vai, com o tempo, se caso tenha êxito, você também colhe os louros ali junto com o seu cliente, beleza? Esse é um modelo que, para quem já está mais estabilizado no mercado, porque como eu falei, o valor fixo que você recebe, ele é um pouco menor, né? Então, basicamente é só para custear mesmo as suas despesas, você não tem basicamente lucro nenhum, você corre um risco junto com o seu cliente de ganhar ou perder a licitação. Se você ganhar, todo mundo fica feliz, se você perder, aí todo mundo fica triste, mas pelo menos você não teve um prejuízo, tá bom? Uma característica importante, gente, desses serviços é que muitos serviços são cobrados, essas comissões, elas são cobradas, tem gente que cobra quando ganha a licitação, tem gente que cobra quando sai um pedido para o cliente e tem gente que cobra quando o cliente recebe, tá? E aí cabe você analisar qual que é a melhor situação para ambas as partes. Uma negociação com o seu cliente sempre vai ser a melhor opção. Tem gente que prefere pagar antecipado e se livrar disso logo, tem gente que prefere pagar conforme sai o pedido e tem gente que prefere pagar conforme sai o pagamento para ele, porque ele já basicamente tira da conta dele e deposita a sua parte. Essa última é a mais utilizada, tá? Mas a gente já viu casos de pessoas que preferiam pagar logo para ter que se livrar e poder contabilizar com o valor cheio depois do empenho lá, tá? Mas é uma característica que não vem muito ao caso. Não é que não é o caso, é importante você definir isso com o seu cliente, porque faz diferença principalmente para ele, mas para você, principalmente para você que tem um fixo ali, que é o serviço mais a comissão, não vai pesar tanto, beleza? Mas essa regra da comissão, ela se aplica para todos os casos que eu já falei aqui, beleza? Esse então é o quarto ponto, que é o por serviço mais comissão. E lembrando, gente, no final desse vídeo a gente vai falar aqui como que a gente trabalha hoje, tá? E como que a gente sugere que quem está começando, eu estou dando algumas dicas aqui durante o vídeo já, mas você vai ver que aí eu vou dar uma dica para quem está começando, como que começa, como que você pode entrar nesse mercado, beleza? Vamos lá. A quinta opção que eu coloquei aqui é o por mês mais a comissão. O por mês, como eu já falei, esse serviço de mensalidade, ele é muito típico para serviços que tem muita licitação ou para clientes que querem ter a sua fidelização. Porque você sabe, ou se você não sabe, já fica aqui a dica, você não pode participar de uma licitação, mesmo você sendo consultor, com mais de um cliente do mesmo segmento, tá? Então eu não posso participar, por exemplo, de uma licitação para impressora com 2 clientes de impressora. Eu vou estar competindo uma comigo mesmo e outra que eu vou violar o sigilo das propostas. E isso é crime, tá, gente? Então se atente a isso, porque muita gente não se atenta a isso e a gente já... É difícil provar isso quando eu não estou participando, eu estou apenas visualizando, mas eu já vi casos de empresas que participaram da mesma licitação com
Uma pessoa física, né? Ela tinha duas empresas e participou com as duas empresas na mesma licitação. E aí isso é caracterizado com conluio, viola o sigilo das propostas, como eu falei, isso é crime. Então você que é consultor, você tem que ter essa política de não participar da mesma licitação com o mesmo cliente. Então muitas das vezes a empresa ela quer ter você porque ela acredita no seu trabalho e ela não quer correr o risco de perder você para um outro que apareça. Então ela te fideliza, digamos assim, pagando essa mensalidade e aí aparecendo as licitações ela já sabe para quem que ela vai mandar. É uma maneira que você consegue ter um fixo para pagar as contas, conseguir ter ali sua hora de trabalho. Esse ponto é muito importante, eu sempre fiz nisso porque muita gente não leva em consideração, como eu já falei, mas a sua hora de trabalho ela é muito importante, tá? Você saber precificar isso é muito difícil, porque você não tem instrumentos para medir. É basicamente um salário que você acredita que seja viável, quanto que aquele trabalho vai te exigir em hora de trabalho, faz uma continha básica ali e você chega nesse valor. Mas isso vai levar em consideração diversas variáveis, tá? Como por exemplo o seu conhecimento, o grau de resultado que você entrega para o seu cliente, entre outras coisas. Mas o serviço por mês mais a comissão, ele tem essa característica, você consegue, o cliente, vocês estão de certa forma fidelizados, tem gente que coloca realmente uma fidelização de pelo menos 1 ano, de 2 anos, tem gente que não coloca, mas é uma maneira de você ter, entre aspas, ali, uma fidelização do seu cliente, que quando aparecer uma licitação, ele sabe com quem que ele pode contar, tá? E a comissão, como eu falei, é a mesma coisa, você corre o risco junto com o seu cliente. Geralmente, quando você coloca só o por mês, lembra que eu falei lá no terceiro ponto, era um valor fechado por mês. Esse valor geralmente ele é mais alto, ele é maior, mais alto não, né? Ele é maior do que o por mês mais comissão, porque é a mesma ideia do serviço mais comissão. Você corre o risco junto com o seu cliente. Tá? E aí, como eu já falei, você vai precisar de sistemas, mecanismos e automação nos seus processos, porque são muitos clientes, são muitas licitações, até mesmo do mesmo cliente, e aí você não consegue tocar sozinho, você vai precisar muitas das vezes de um auxiliar para te ajudar, dos sistemas que eu já falei, você vai precisar de uma estrutura melhor, então isso é custo para a empresa e seria para ele também, tá? Então não compensa para ele muitas das vezes contratar um funcionário, vale a pena ele terceirizar e aí ele paga uma mensalidade mais uma comissão. E aí vale a mesma ressalva que eu falei já no caso anterior, que essa comissão, alguns acordam que cobram quando ganha a licitação, alguns acordam que quando é feito o pedido e alguns acordam de quando que é realmente pago para a empresa, beleza? Então esse aqui é o quinto ponto aqui que eu vejo que você pode precificar os seus serviços na hora de participar de uma licitação, na hora de prestar o seu serviço de assessoria e consultoria. E o último ponto que eu coloquei aqui é o por dia. E parece estranho falar por dia, mas esse por dia é muito comum em licitações presenciais, tá? Licitação presencial, muitas das vezes cobra-se um valor fechado para você ir na licitação. E aí é um valor fixo que você vai, independente do resultado, e se aplica a mesma regra do outro, tá? É apenas uma variação. Existe um por dia mais comissão, por dia só fechado, e aí tem gente que coloca um valor para a diária em si, e aí cobra-se o quilômetro rodado do deslocamento, mais refeição, mais pedágio, estadia se for o caso. Então, existem algumas maneiras de você precificar essa por dia, tá? Alguns resolvem colocar, um exemplo, um valor fechado. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, não leve como base os valores, em si o conceito, tá? Às vezes o cara cobra R$1.000 por dia, mas já está incluso o deslocamento, a gasolina dele, já está incluso o pedágio, a manutenção do carro, está incluso a refeição, a própria diária e é um valor fechado. Alguns cobram um valor menor, cobra, sei lá, R$200, R$300 a diária e aí cobra um quilômetro rodado. E aí se a licitação for longa, automaticamente fica mais caro, porque ele tem um desgaste maior, tem que ir com o carro dele, abastecer. Aí cobra um valor de refeição, cobra um valor da estadia, se for o caso. Então ele cobra o valor da diária e todo o resto à parte. E tem alguns que ainda cobram um valor fixo, fechado e mais uma comissão. Então, essa negociação sempre você tem que fazer com o seu cliente. Como eu falei, a gente já vai expor aqui mais ou menos como que a gente cobra. Eu não posso falar em questões de exatamente de valores, gente, porque os valores eles são alterados conforme vai acontecendo as situações, conforme a economia do país muda, depende de quando você está vendo esse vídeo. Então, fica complicado eu fazer um vídeo aqui para você e falar de quanto que exatamente a Magna cobra. Mas eu já explico quais são desses tipos que eu falei, quais são os mecanismos que a Magna, quais são as estratégias, quais são
os modos que a máquina hoje cobra numa licitação. E dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que nem esses modos estejam vigentes mais. Mas eu acho que o modo não é mais difícil de ser alterado do que os preços propriamente dito, tá? Então a questão de preço fica muito complicado, mas você pode ter uma base aí com pessoas que já trabalham nesse segmento, ou até mesmo se quer se atualizar, liga aqui na máquina, faz uma cotação onde a gente vai cotar como cotamos para qualquer pessoa, para qualquer cliente, beleza? E como eu estou falando aqui, voltando ao caso do por dia ainda, essa por dia, tem gente que coloca o valor de uma diária e essa diária ela pode ter variáveis, como por exemplo, se você for uma licitação, e muitas das vezes a licitação presencial ela não acaba no mesmo dia. Não é muitas vezes, mas acontece. E aí, às vezes, o pregoeiro ele remarca para o dia seguinte, então, dependendo da distância que você está da sua cidade, você vai ter que dormir naquela cidade, vale mais a pena do que você voltar e ir de novo. Aí você negocia uma estadia à parte, já com uma refeição à parte, ou então você negocia para ele que esse próximo dia, muitas das vezes acontece o seguinte, o pregoeiro, a licitação é numa segunda-feira, por exemplo, e aí ela não acaba no mesmo dia, e o pregoeiro remarca para daqui 7, 8, 9, 10 dias mais para frente. E muitas das vezes, para daqui 10 dias, você já tem um outro compromisso. E aí você avisa para o seu cliente, fala, olha, esse caso aqui eu não vou poder, a gente tem que ver se eu posso mandar uma outra pessoa, se como que vai ser, se você quer mandar outra pessoa. Então, tem várias variáveis, tá? Esse caso do por dia acontece muito para cliente que a gente chama de cliente pontual, cliente avulso. Ele te liga querendo participar de uma licitação específica, então você faz um pacote apenas para aquele dia. É uma característica comum dessa diária aqui, uma licitação de um cliente que a gente chama de cliente pontual. Ele não é um cliente, digamos assim, corriqueiro, não é um cliente que está todo dia, todo mês, toda semana praticamente, participando de licitação com a sua empresa. Ele aparece de vez em quando, isso muitas das vezes por causa do segmento, muitas das vezes porque ele atua em regiões onde nem sempre tem na sua área, então aí vai da estratégia de cada um. Como prometido, eu vou falar agora então, eu já citei aqui basicamente os 6 tipos, quais são os pontos fortes, os pontos fracos de cada um, não pontos fracos, mas as características, e eu vou falar aqui agora como que a Magna trabalha, como que ela começou e como que hoje ela trabalha, tá? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas atualmente a Magna trabalha dessa maneira. Por incrível que pareça, a gente trabalha com quase todos esses modelos. Depende, como eu falei, muito da sua estratégia. Se eu quero me deslocar daqui para Brasília, eu não vou cobrar do cara eu não vou para lá de táxi, de Uber, por exemplo. Vai ficar muito caro. Eu vou fazer uma passagem de avião. Então, eu me adequo a cada realidade. Tem pessoas que ligam para a gente querendo participar de uma licitação específica. Ele não tem interesse em fechar uma mensalidade. Porque, como eu já falei, ele não... Muitas das vezes ele ganha uma licitação, essa licitação gera um contrato de 5 anos. E aí, para ele, não é interessante participar toda hora. Ele ganhou um contrato e ele só vai se preocupar em participar de outra licitação daqui a um tempo. Então, para ele, não é interessante pagar uma mensalidade. Nesse caso, a gente pode cobrar tanto por dia, se for uma licitação presencial, a gente pode cobrar por êxito está difícil, geralmente a gente cobra um fixo, porque a gente já está numa condição, graças a Deus, de que a gente não, eu não vou falar se prostitui, que parece pesado, mas assim, a gente está numa condição que a gente não pode se dar ao luxo de perder a hora trabalhada sem receber nada em troca. A demanda, graças a Deus, ela tem um certo fluxo e a gente acaba tendo que levantar um pouco o sarrafo e cobrar um valor fixo para poder inibir algumas outras empresas que muitas das vezes querem participar de curioso, e hoje a Magna não está em condições de não perder o tempo, mas de ter um trabalho em fazer toda essa conferência, de fazer toda a documentação, ir na licitação e ver que o cliente muitas vezes não tem muito preço, não tem condições de participar. Então hoje a gente não trabalha basicamente pelo êxito, mas já trabalhamos no início da empresa, a gente trabalhou por êxito. Para quem está começando, como eu falei, é muito comum, porque você não tem muitos clientes ainda, tá? A gente trabalha também no o serviço mais comissão, dependendo do caso, como é muito comum também em clientes pontuais, que a gente chama. Às vezes ele quer participar de uma licitação pontual, uma licitação eletrônica, e aí a gente sempre dá 2 opções para o nosso cliente. Quando esse prospecto que a gente chama entra em contato com a gente fala o seguinte, olha, manda uma proposta. A gente sempre manda uma proposta onde ele escolhe. É um valor fechado para participar ganhando ou perdendo, e um valor menor com uma comissão. E ele escolhe o que fica viável para ele. E a gente dá essa liberdade para ele escolher, porque para a gente compensa tanto um quanto o outro. Claro que para a gente é sempre interessante participar de licitações onde haja comissão, porque a nossa visão aqui é de que a comissão que fará com que a Magna engrene ainda mais, é a comissão que dá dinheiro para a gente. Esse fixo,
custeia as nossas despesas e no caso desses serviços pontuais tem um certo lucro. Claro, não vou trabalhar apenas para custear as minhas despesas, eu viso o lucro, assim como você, assim como o meu próprio cliente, todo mundo está aqui para ganhar alguma coisa, para visar o lucro, ter resultados e ter lucro com isso. Então, quando ele escolhe o plano fechado, tem um certo lucro. Quando ele escolhe basicamente o serviço mais a comissão, o lucro é menor, mas eu estou apostando junto com ele, correndo o risco junto com ele de ganhar aquela licitação e ambos ganharem mais, tá? Então, a gente trabalha basicamente com todos, tá? Como eu falei, a gente só não trabalha por êxito e o por mês fechado. A gente até tem esse plano, mas pelo menos atualmente não tem ninguém que aderiu a esse plano, um plano fechado, onde ele paga um valor fixo por mês e a gente participaria das licitações independente do resultado. Como eu falei, o interessante é sempre a comissão. Então, para a gente fazer, não para a gente fazer com que ele feche a comissão, mas para valer a pena a gente fechar um pacote onde a gente não tem a comissão, o fixo tem que ser muito bom. E muitas das vezes não é interessante para a empresa correr esse risco sozinha. É mais compensador para ela correr esse risco junto conosco. E é para isso que a gente quer correr o risco junto com a empresa. Eu não tenho interesse em ganhar sozinho. A Magna tem interesse em que o nosso cliente ganhe. Ele ganhando, ele vai estar feliz e a gente também automaticamente vai estar feliz. Não adianta eu ganhar. Porque se só eu ganho durante 1, 2 meses. Depois ele vai embora e ele não fica mais com a gente. Minha ideia não é que o cliente fique 1, 2 meses. A minha ideia é que o cliente fique aqui comigo anos. Porque ele ganhando, eu ganho junto. Então a gente aqui sempre opta por correr o risco junto com o cliente. Tá? A gente, claro, tem que custear nossas despesas, assim como ele, mas essas despesas são muito mais atrativas, tá? E aí fica de dica para você aí que está querendo abrir a sua consultoria, alguns argumentos que você pode usar e que são verdades quando você for fechar uma negociação com algum cliente na área de consultoria. Primeiro ponto que eu posso falar para você é o seguinte, pelo menos atualmente nossos planos. Todos os nossos planos, dentro desse valor que eu falei para você, que é o serviço, a mensalidade, tem planos. Esses planos contemplam número de licitações, impugnações, recursos, tem planos onde ele escolhe o que melhor se adequa à necessidade dele, tá? Então veja que dentro desses 6 tópicos que eu separei, ele se desmembra em vários, cada um monta uma estratégia de acordo com o que acha certo, não tem certo ou errado, cada um cobra e precifica o seu serviço como achar certo, mas voltando à linha de raciocínio, um argumento que eu uso para o meu cliente é o seguinte, todos os meus planos, eles são mais baratos do que se você contratar um funcionário para participar de licitação. E são mesmo. Se você contratar um funcionário pela CLT, você vai ter um custo que é muito maior do que eu te cobro. E lembrando de alguns pontos, nós aqui pelo menos, por ser empresa, um CNPJ, não tem férias, eu trabalho para ele 12 meses por ano, 5 dias por semana e 5 dias sim, no horário comercial, logicamente trabalhando das licitações, mas eventualmente se tem uma licitação na segunda e por algum motivo na empresa eu não consegui montar durante a semana, eu vou ter que trabalhar no final de semana, é responsabilidade nossa da empresa, vai estar pronto até a data que ele precisa. Então ele não tem, como eu falei, férias para pagar, ele não tem ação trabalhista, porque é uma contratação de empresa, CNPJ, pessoa jurídica, nós trabalhamos aqui até ter resultado, não tem... como nós temos comissão, nós somos o maior interessado em fazer com que ele ganhe também. Muitas das vezes um funcionário que trabalha na empresa, muitas das vezes começa muito motivado, mas pode desmotivar durante o caminho. Então, para ele fica mais vantajoso terceirizar do que contratar um funcionário para fazer isso. Isso sem levar em conta que, não desmerecendo o funcionário que ele venha a ter, mas aqui não sou eu, o Henrique, que está trabalhando para a empresa dele, é a Magna. E a Magna não é composta só pelo Henrique, pelo Serra, cada um me chame como quiser, mas é por mim, pelo Bruno, pelo Diego, a gente tem um pessoal que trabalha com a gente aqui, uns colaboradores que também ajudam, monta documentação, faz verificação, então é uma equipe que está trabalhando para ele, ao invés de ele contratar um funcionário, e que por mais que esse funcionário seja muito bom em licitações, eu acho difícil, pode até ser que encontre, mas eu acho difícil ele fazer tanto quanto nós, a equipe inteira que faça. E se você encontrar um cara assim, dificilmente ele não vai aceitar um valor tão baixo de salário, tá? Então, esses são alguns benefícios que a gente coloca na hora da negociação e para o cliente ver que se ele quer realmente entrar no mundo das licitações, a consultoria, a assessoria, terceirizar esse serviço é uma vantagem para ele, porque é o mesmo motivo de uma empresa terceirizar, muitas das vezes, a logística da empresa. Muitas das vezes não é que ela não tem condições de pegar o material dela, se ela vende, por exemplo, esse caderninho aqui que eu estou usando, não é que ela não tem condições de embalar isso aqui, colocar num carro e entregar para um cliente dela. Ela tem condições, todo mundo sabe fazer isso, mas é melhor ele passar para alguém que faz só isso.
ele vai fazer mais barato que você, vai fazer melhor que você e muitas das vezes com muito mais maestria, ele é especialista naquilo. Então, a vantagem de ele contratar muitas vezes a máquina é essa, tá? Então, esses são alguns argumentos, tem outros argumentos que a gente coloca aqui, diversos, tá? Mas se eu fosse falar de todos, o vídeo ficaria realmente muito longo. Como eu falei, esse é um vídeo voltado basicamente para quem quer ser consultor. Eu tentei dar uma pincelada boa aqui em todos os aspectos, tentar dar as variáveis. Outro ponto importante que eu esqueci de falar, por mais que eu anote, gente, eu acabo sempre esquecendo alguma coisa, lembrando na hora. A gente que gosta do assunto acaba falando aqui e vai embora. Outro ponto muito importante é o seguinte, a gente repassa para os nossos clientes custos com correio e com cartório. Se você já participa de licitação, você sabe que quando você ganha uma licitação, você tem que mandar a documentação original. Alguns documentos têm que estar autenticados, como contrato social, atestado de capacidade técnica muitas das vezes, dependendo do balanço. Então, alguns documentos têm que estar com firma reconhecida, dependendo do órgão. Alguns têm que estar com uma cópia autenticada. Então, esse custo de cartório a gente repassa. Eu não tenho medo nenhum em falar isso para ele, porque é um custo que ele teria, independente se ele tivesse me contratado ou não. Se ele ganhasse aquela licitação dentro da empresa dele, ele teria que passar para o cliente, ele teria que pagar esse custo de correio e cartório. Então, eu não tenho condições de arcar com esse custo, porque eu não sei quantas licitações ele vai ganhar. Ele pode ganhar 40 licitações no mês, e eu tenho que tirar 40 cópias autenticadas, muitas das vezes, do contrato social da empresa, do balanço. E aí eu não tenho condições, não tem como prever isso. Então, a gente sempre acaba cobrando esse custo de correio e cartório porque é um custo que ele teria de qualquer maneira, beleza? Gente, eu acho que é isso. Deu para dar uma boa ideia aqui. Eu espero que tenha ajudado você que quer trabalhar com consultoria e está com dúvidas sobre como precificar, quais são as maneiras que você pode fazer isso. Não tenha medo em testar, tá? Teste, veja qual que fica melhor para a sua empresa, para o seu plano de negócios, para o seu prospecto, para o seu cliente. É muito bom você ver o que fica bom para ele, tá? Como eu falei, a gente sempre tenta dar a opção para ele de escolher. Olha, você tem esse plano aqui, essa opção que você paga um valor fechado, é ganhando ou perdendo, você vai correr o risco sozinho, basicamente. E você tem essa opção aqui, onde você paga um valor um pouco menor, só que o risco ocorre junto com você, só que o risco também é para o ônus e para o bônus. Se você ganhar, nós ganhamos juntos. Se você perder, nós perdemos juntos. Então, é uma maneira que a gente tem de precificar e deixar na mão do cliente ele escolher o que fica melhor para ele. Então, teste, veja. Se você está entrando no mercado, muitas das vezes, trabalhar pelo êxito pode ser uma boa saída, uma boa estratégia para você começar a ter cliente, ter a vivência do mercado, começar a ver quais são os clientes que valem a pena. E com o tempo, você vai ver que tem muito cliente que quer... Quando você fala que você quer trabalhar pelo êxito, qualquer um aceita, porque para ele não tem custo nenhum. Só que muitas das vezes ele não vai te dar a prioridade que você precisa para ganhar as licitações. Como ele não tem custo com você, não dói no bolso dele, e muitas das vezes ele não vai te dar atenção quando você pedir um documento, você precisar de alguma coisa que a empresa precisa te fornecer para você participar da licitação. Mas tem muitas pessoas que apenas pelo êxito dá extrema importância e você consegue ter bons resultados com isso, tá? Não, como eu falei, não tem certo ou errado. Cabe você aí testar, escolher e ver qual que fica melhor para a sua região, para o seu prospecto, para o seu cliente, para você também, beleza? Eu acho que é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha ajudado. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai comentando aí na medida do possível, tá ok? É isso e um forte abraço.